Fala galera, meu nome é Roberto, você está no Tá em Choque, e hoje a gente vai falar sobre o conceito de impedância, que vai resumir os nossos conceitos de reatância e resistência elétrica. E a gente vai falar de uma amiguinha da impedância que chama-se admitância. Esse conteúdo ele é muito importante, ele vai começar a ser usado a partir dessa aula em diante no nosso curso e em outros módulos também, é um conteúdo muito importante. Então, antes de a gente continuar, puxa a vinheta. A impedância, em muitas literaturas abreviada pela letra Z, ela vai resumir a dinâmica geral do elemento, contendo sua parte resistiva e sua parte reativa. Lembre que a impedância, como ela resume essas duas partes, ela vai relacionar diretamente quem? Tensão e corrente no meu elemento. Então perceba, a lei de Ohm continua válida, as outras leis de Kirchhoff, métodos de análise, tudo continua valendo, tá? A gente viu que vale na parte resistiva, vale na parte reativa, então consequentemente a impedância vai continuar valendo. Então a impedância você pode escrever ela como uma relação direta entre tensão e corrente proporcional, e você pode escrever ela de duas formas. A forma da notação cartesiana, e aí eu já vou explicar para vocês o porquê de cartesiano, que deixa evidente quem? A parte da resistência e a parte da reatância. Lembrando da aula passada, que nem a gente viu, a parte da resistência é a parte real do meu número, enquanto que a parte da reatância é a parte imaginária. Apesar de ser um número imaginário aqui, que pode ser positivo, caso o elemento tenha característica predominantemente indutiva, ou negativa, caso a predominância do elemento seja capacitiva, apesar de você ter essa parte imaginária, lembre-se que isso daqui é um valor que realmente faz parte do conceito físico do elemento, que nem a gente viu em reatância na aula passada, tá bom? Ou então você pode escrever na notação polar. E a notação polar você vai, ou então também chamada de notação fasorial, tá? Não é um fasor, mas é a notação, que é nada mais do que a notação polar. Você vai dar pelo módulo da sua impedância e o ângulo de fase dela. Então, ó, só salientando aqui antes da gente prosseguir, impedância, reatância e resistência não são fasores, eles utilizam da notação fasorial, tá bom? Então deixar bem claro isso para não confundir a gente, porque fasores mesmo quem são? Corrente e tensão, tá? Então perceba, lembra que nem a gente viu na aula passada sobre reatância, você pode colocar esses elementos, o valor da sua resistência e da sua reatância, num plano pelo método fasorial, porque você vai estar usando da representação fasorial. Então eu tenho no eixo X aqui, o que seria a minha parte real, e no eixo Y, o que seria a minha parte imaginária do meu elemento. Porque, como a gente viu na aula passada, resistência e reatância, apesar de relacionarem ambas tensão e corrente diretamente no elemento, cada uma delas tem propriedades diferentes. Cada uma delas significa algo diferente. Então não posso mesclar. Então a representação matemática, ela concorda com essa nossa definição de, opa, eu tenho resistência, eu tenho reatância, eu não posso mesclar isso. Então no plano imaginário, eu vou ter o valor aqui, ó, representado pela seta, e o comprimento da seta é o módulo dela, ou seja, a intensidade da minha reatância. Eu vou ter para a parte positiva quem? A reatância indutiva. Para a parte negativa, eu vou ter quem? A reatância capacitiva, porque a gente lembra da aula passada. Reatância indutiva, ela é maior do que zero. Reatância capacitiva, ela é menor do que zero. E a resistência, por sua vez, como não tem nada a ver com as reatâncias, então ela tem a ver apenas com a própria resistência, ela fica no eixo real. Então, você vai ter o módulo dela, ó, por essa outra seta aqui, ó, defasado a 90 graus. Exatamente, porque está esses 90 graus defasado, porque dessa forma eu não tenho relação nenhuma entre reatância e resistência na forma de representar os fasores, ok? Isso é apenas uma anotação, como a gente veio vendo nas últimas aulas. Então, quando você faz essa decomposição dos seus elementos na representação fasorial, então o que você vai ter? Você pode gerar aqui uma setinha implicando, ó, a minha reatância ela tem esse valor aqui em amplitude, e eu sei que ela é indutiva porque ela está no eixo positivo aqui. Eu sei que essa reatância que ela tem essa amplitude e ela é capacitiva porque ela está negativa nesse eixo imaginário. E eu tenho esse valor de resistência aqui, que eu tenho um módulo dele, e eu sei que é resistência porque ele está no meu eixo X. Quando você soma isso daqui, você vai somar imaginário com imaginário, real com real. Então a sua resistência ela vai se manter, certo? E as reatâncias pertencentes ao seu elemento, elas vão tentar se anular. Então, a reatância indutiva mais a reatância capacitiva, eu vou chamar ela de reatância só, esse X aqui, como você pode ver. Esse X aqui, ele resume
a reatância geral do meu elemento, tá? Então, agora, quando a gente está falando de impedância, eu não estou me referindo diretamente se o elemento ele é um capacitor, ele é um indutor, ele é um resistor. Eu posso estar mesclando esses elementos. Então, olha que interessante. Uma vez que você tem o seu X, que é a resultante das suas reatâncias, e você tem o seu R, que é a sua resistência do elemento, ou a resultante das resistências, se tiver mais de um resistor no elemento, você consegue tirar o quê? Você consegue tirar um módulo. E como é que você vai tirar um módulo desses dois vetores? Percebe, a gente está numa notação fasorial, então isso daqui são vetores. Você tem que fazer uma soma vetorial. E a soma vetorial, então você vai fazer a projeção de cada um dos seus vetores até eles se encontrarem. E onde eles se encontram, do ponto de geração até o ponto de encontro, vai ser o meu módulo. Por isso que o módulo ele é muito maior. E junto a esse módulo, quando a gente pega em relação à parte real, ou que seria o meu eixo X, eu vou gerar um ângulo θ. Esse ângulo θ é o ângulo de fase. Então, esse ângulo de fase ele já foi visto por nós na aula passada. E quem que era o ângulo de fase? O ângulo de fase ele relacionava defasagem de tensão e corrente para o elemento. Então, olha que legal. Quando você tem um elemento que ele não é puramente capacitivo, ou indutivo, ou resistivo, você vai ter um ângulo de fase entre 90 graus e entre 0 graus, certo? Então, esse ângulo de fase ele vai variar entre 90 a 0 graus. E por que que isso vai acontecer? Porque, perceba que 90 graus exato, se eu cravar aqui 90 graus, é o quê? O elemento puramente reativo. Ou seja, só tem reatância. Se eu cravar aqui 0 graus, ou seja, ele vai estar junto com a meu eixo da resistência, então é nulo. Então perceba que um elemento, quando ele tem impedância, ou seja, quando ele não é puramente resistivo ou reativo, o ângulo dele vai variar entre 0 e 90 graus, tá? Então isso fica claro. Pode variar para valores negativos? O que é mais comum de você ver é quando a sua reatância ela acaba sendo negativa, então você tem menos x. Aí nesse caso, se você tiver aqui um Z', é outra impedância, e você de novo vai achar esse outro θ' aqui, que é outra ângulo de fase, então realmente esse ângulo de fase aqui ele vai variar entre quanto? Ele vai variar entre menos 90 até 0 graus. Dependendo da forma da notação polar como você escreve, você pode falar de menos 90 até 90 graus, ou de 0 até 180 graus, tá? Porque depende da forma da notação polar. Dá uma revisada aí na sua casa que você vai entender. Mas eu toquei nesse assunto não pra gente ficar decorando regrinha de sinal nem nada. É apenas pra gente perceber que a impedância ela sempre vai ter a parte resistiva positiva. Então R, ele sempre vai ser maior ou igual a 0, tá? Porém, a parte reativa, você pode ela ter positiva como negativa. Se eu tiver o meu X maior do que 0, então ele é um elemento com características indutivas, não quer dizer que ele é um indutor puro, tá? Você pode ter indutores, capacitores, resistores no elemento, só que quem vai predominar a característica dele reativa vai ser de um indutor. Se esse X ele for menor do que 0, então a característica predominante é de um capacitor, uma característica capacitiva. Não necessariamente é um capacitor necessariamente que está lá, tá bom? Aliás, como a gente vai ver muito interessante no curso futuro de máquinas elétricas, geradores síncronos, apesar de serem máquinas rotativas, motores são feitos com bobinas, ou seja, indutores, eles podem agir como capacitores na rede. Então, para você ver como é interessante. Então, isso daí fica como curiosidade e para vocês entenderem. Opa, bati o olho, tem característica tal. Não quer dizer que é o elemento em si, tá bom? Que isso daí confunde. Então, a impedância da carga, você vai ter esse módulo, tá? Que é o valor aqui da sua seta, o comprimento total dela, tá? E você vai ter um ângulo de fase. Você pode representar dessa forma, como eu acabei de explicar para vocês, mostrei aqui no gráfico, que é a notação fasorial, ou então a notação polar, é a mesma coisa. Ou então você pode fazer o quê? Pela representação cartesiana, porque isso daqui é um plano cartesiano também. Eu tenho meu eixo Y, que é a reatância, e meu eixo X, que é a resistência. Então eu tenho que o módulo de Z, ele vai ser o quê? Ele vai ser R ao quadrado mais X ao quadrado, só que você pega o módulo desses valores. Lembrando que Z de pico é a mesma coisa que o módulo de Z, tá bom? É esse comprimento aqui da minha seta. E aí, se você quiser relacionar a impedância com a reatância ou a resistência, você pode aplicar trigonometria, e você sabe que a sua resistência é o módulo da sua impedância, vezes o cosseno do ângulo de fase, e que a sua reatância é o módulo da sua impedância, vezes o seno do ângulo de fase, tá bom? Então, você pode representar dessas formas que nem está aqui na lousa para vocês.
Então, o nosso θ, ele vai indicar a defasagem de corrente e tensão. Logo, seu elemento é mais resistivo, indutivo ou capacitivo, como eu falei para vocês. Isso também é interessante, por quê? Porque você não precisa necessariamente achar a relação de tensão e corrente para saber o ângulo de fase. Você não precisa olhar num osciloscópio, fazer os cálculos, etc., entre a tensão e a corrente. Você, só de bater o olho na impedância, você já sabe o ângulo de fase. Isso é muito importante e vai ser utilizado, como a gente vai ver mais para frente em algumas aulas, como correção de fator de potência, etc. Então esse quadro aqui, ele resume o que eu acabei de falar para vocês. Se meu θ ele é 0, meu elemento é resistivo puro. Por quê? Porque ele está concordando aqui com o eixo da resistência, não tem reatância. Se ele for maior do que 0, esse ângulo de fase, então ele vai ser com característica indutiva. Se ele for menor do que 0, vai ser característica capacitiva. E lembrando que esse ângulo de fase, ele nada mais é do que o ângulo de fase da tensão, menos o ângulo de fase da corrente, tá? Se você plotar separadamente tensão e corrente subtrair, vai dar esse mesmo ângulo de fase, tá bom? Então aqui está uma outra representação do que seria. Então, olhando assim, você bate o olho nesse gráfico, você desenha aqui o triângulo da impedância, por exemplo. Isso daqui é um triângulo, né? Como a gente pode ver. Você vai bater o olho nesse ângulo θ. Então, se você tiver uma forma de onda, colocando na referência a corrente, e vamos supor que esse θ ele seja maior que 0, que nem está aqui na figura, você vai plotar sua tensão, ele vai estar adiantado em relação à corrente, certo? Então, você plota isso daqui no gráfico, você consegue ver isso daqui, ó. Quando você toma referência, pro mesmo valor, vai ter uma defasagem até começar a corrente naquele valor, que é o nosso ângulo de θ, essa defasagem aqui, tá? Isso concorda com o que a gente veio vendo nas aulas passadas, ok? Isso daí é só pra gente relembrar os conceitos e associar tudo, tá bom? Então você pode relacionar tensão e corrente pela impedância e você consegue ver diretamente o ângulo de fase. E aí tem uma coisa muito interessante, o efeito da frequência na sua impedância. Quando você tem a sua frequência ômega, lembrando que ômega ele é igual a 2π vezes a frequência elétrica, tá? Da rede. Então, quando você tem esse ômega igual a 0, para a resistência no resistor, a impedância e a resistência é a mesma coisa. Então, se você tem um resistor e ele fala assim, eu quero um resistor de 10 ohms, com resistência de 10 ohms, e eu quero um resistor com impedância de 10 ohms, dá na mesma. Dá na mesma, porque o resistor é o resistor em qualquer situação, frequência variando ou não. Então, aqui vai ser R para ambos os casos. Seja na frequência nula, ou seja, o circuito em corrente contínua, ou então com a frequência infinita, ou seja, o sistema está oscilando indefinidamente uma frequência muito alta, tá? Em corrente alternada. Pro indutor, por sua vez, perceba, o meu ômega, tá? Ele é a única coisa que vai variar aqui. L é uma constante, J é uma constante, ômega é o que vai variar. Quando o ômega é zero, o que vai acontecer com esse termo aqui? Esse termo aqui ele vai ser zero também. Então, pro indutor, em corrente contínua, quanto que vale a impedância dele? Vale zero. Tá, calma aí. Vamos pular pro próximo. Pro indutor, quando eu estiver na máxima frequência possível do equipamento, aqui frequência infinita, esse ômega ele vai para infinito, então Z vai ser igual a infinito. Beleza. O que a gente acabou de perceber? Conforme eu vou aumentando a frequência do meu circuito, maior vai se tornando a minha impedância. Então, se impedância relaciona tensão e corrente diretamente, então, tensão é igual a Z vezes I. Então, se o meu Z ele vai subir com o aumento da frequência, para uma determinada tensão fixa, então a minha corrente cai, por exemplo. Tá? Então perceba, a lei de Ohm ela continua sendo válida, só que agora a minha resistência não é mais fixa. Ela vai variar com a minha frequência. Quanto maior a frequência, é como se a minha resistência, que nesse caso agora a gente chama de impedância, ela vai ser maior. Quanto menor a frequência, menor essa impedância. E o que a gente lembra de corrente contínua? Quando se estabilizava o circuito, o indutor ele virava um curto-circuito. E qual que é a resistência de um curto-circuito? É nula. E o que a gente acabou de ver aqui? Opa, resistência nula. Então bate com a nossa definição, tá bom? Beleza, a mesma coisa vai ser para o capacitor. Mesma coisa não, parecido. A gente vai fazer a mesma análise. Então olha só, a impedância ela vai ser menos J, 1 sobre ômega C. Quem que vai variar aqui? Vai variar só o meu ômega. J e C são constantes. Então, quando eu tiver meu ômega igual a zero, o que vai acontecer? Eu vou ter uma divisão por zero aqui nessa etapa, e aí isso daqui vai explodir. Então vai para infinito, tá? Então vai ser infinito. Se eu levar em consideração esse sinalzinho aqui, vai ser menos infinito, mas a gente está falando de impedância aqui, então faz sentido você ter um menos, tá bom? Nesse caso, como aqui é puramente reativo, então faz sentido você falar que é menos infinito, que seria uma reatância capacitiva, tá bom? E aí, quando você tem a frequência indo para infinito, você substitui infinito aqui, essa conta aqui vai tender a zero.
Beleza. O que a gente vê então com relação ao capacitor? O capacitor ele age de forma inversa ao indutor na frequência. Conforme você vai aumentando a frequência, ele vai diminuindo a impedância dele. Nesse caso, a impedância, como a gente está falando de um elemento puro, é a mesma coisa que a reatância, tá? Mas se você tivesse uma resistência adicionada, ela seria uma impedância, esse é o modo mais correto. Mas nesse caso, como a gente só está falando do capacitor puro, então é a impedância aqui, que é a mesma coisa que a reatância, e conforme você vai aumentando a frequência, ela vai decaindo, para o caso do capacitor. E olha que interessante, bate com a nossa definição de corrente contínua, porque quando o meu circuito estabilizava para o capacitor, ele era como se fosse um elemento em aberto. E um elemento em aberto é a mesma coisa que um elemento com uma resistência infinita. Então, bate aqui a nossa definição. Resistência, nesse caso, impedância infinita, tá bom? Então, só a critério de curiosidade, porque alguns inscritos podem ser novos, podem estar pegando a aula do começo e ainda não pode manjar de algumas coisas. Você não tem elementos ideais, tá? Como tá aqui eu estou representando para vocês. Isso daqui é uma análise ideal. Numa análise real, você sempre vai ter uma impedância, sempre. Sempre você vai ter uma resistência mínima associada ao material, porque todo material tem resistência. E você sempre vai ter uma parte indutiva ou capacitiva, tá? Então, vai depender do seu material. E sobre a associação de impedâncias, porque você às vezes tem vários elementos, vai simplificando o circuito e você quer associar eles para gerar uma impedância equivalente do circuito. Pô, eu falei para vocês que a resistência e a reatância têm a mesma unidade de medida, então a impedância também tem, em ohms. Então, logo, a associação vai ser uma associação de resistores. Então é a mesma coisa. Se está em paralelo, você vai fazer a regrinha lá do paralelo. Se está em série, você vai fazer a regrinha do série. Mesma coisa. Nem vamos perder tempo nessa parte, porque é associação igualzinho a de resistores, tá? E, por sua vez, agora a gente tem a admitância. Como é que funciona a admitância? A admitância, representada pelo símbolo Y, ela vai ser o inverso da sua impedância. A admitância ela vai fazer uma relação direta entre corrente e tensão, ok? Então, o inverso da impedância. E sua unidade de medidas é o ohm a menos 1, ou Siemens, ok? E para você calcular essa grandeza, você tem que a admitância é 1 sobre a resistência, que era a nossa condutância, ou então representado pela letra G, mais 1 sobre a reatância, que era a mesma coisa que é representada pela letra B, que é a nossa susceptância. Esses termos, eles não vão ser muito utilizados nesse curso. Ah, mas então por que a gente está vendo? Para passar a matéria para vocês, né, para não ficar faltando as coisas, e porque esse tipo de conteúdo vai ser melhor explorado em algumas matérias específicas como linhas de transmissão. As linhas de transmissões, elas são modeladas por matrizes, por exemplo. Então você tem matrizes que modelam resistência, indutância, capacitância. E aí, para essas matrizes, você tem operações, né, de inversão de matrizes, etc., para facilitar o cálculo, principalmente computacional. E aí acaba de você ter que utilizar esse tipo de conteúdo. Então você, por exemplo, pode utilizar a matriz de admitância em vez de uma matriz de impedância, que isso pode facilitar o seu cálculo. Isso veremos em matérias futuras, mas fica a critério de curiosidade, tá bom? Bem, essa aula foi mais para informar sobre essa parte da impedância, para que você entenda o que é a impedância em si. Então a gente acabou de ver que ela resume a resistência e a reatância, e na próxima aula a gente vai fazer uns exercícios, ok? Então, os vejo na próxima aula, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe no comentário, curta e compartilhe. Muito obrigado, até lá!